Então, hoje nós vamos falar das doenças da cultura da cebola. A gente já falou de controle de plantas daninhas, de pragas, e são todos fatores que, se não forem ter atenção do produtor, dos técnicos que cuidam dessas áreas, reduz muito a produtividade. Então, nós vamos falar das principais doenças, dos seus sintomas, das condições, né, ambientais que facilitam o desenvolvimento desses agentes fitopatogênicos na cultura da cebola e também das formas de controle que podem ser adotadas para essas diferentes doenças aí da cultura. Aqui só falando introduzido, né, o que eu acabei de mencionar, que quando não se tem um cuidado adequado, por isso que é importante monitoramento nas áreas, por isso que o técnico, o produtor, o engenheiro agrônomo, que é responsável ali por aquela área, ele tem que caminhar na lavoura, ele tem que observar sintomas de ataque de praga, sintomas de doenças, porque identificando no início, fica muito mais fácil de fazer o controle e, claro, também menos danos econômicos para a cultura, né? A primeira doença que nós vamos falar é a mancha púrpura, que é causada pelo fungo Alternaria pori. É uma doença conhecida também como queima das pontas, ou crestamento, ou pinta, né? Os sintomas são observados em folhas, em hastes e em bulbos. Inicialmente, nas folhas, né, nas hastes, observa algumas manchas esbranquiçadas, circulares, que têm formatos de alongadas ou às vezes irregulares, esses formatos, e aumentam de tamanho. E na zona concêntrica, né, tem uma coloração púrpura no centro da lesão. Só que depois, essa coloração púrpura ela vai se tornando uma necrose e vai matando o tecido das folhas aí da cebola, também das hastes, e também afeta bulbos, tá? Como vocês estão vendo aí, as folhas, aqui no início na bainha, aqui entre o bulbo e as folhas, né, nas bainhas, e também afeta os bulbos. Com a doença, se não for controlada, né, e o avanço dela na cultura, ela vai causar a seca das folhas, né, a partir da ponta, vai morrendo da ponta da folha para o meio e podendo gerar um secamento dessas folhas, comprometendo aí a produção de bulbos. E a produção com relação também com campos de produção de sementes, né, inviabiliza essa produção de sementes porque vai matar ali as folhas e também as estruturas que vão dar origem aí às flores. Aqui mais fotos, né, mostrando que a lesão, ela pode ser alongada e muitas vezes até irregular. Aqui mostrando o dano dela na haste aqui, da cebola. Aqui um campo, né, de produção. Vocês estão vendo todas essas plantas secas aqui, é devido à mancha púrpura, tá, causada pela alternária. Então, se não for adotado medidas preventivas e também a partir do monitoramento e identificação da doença, medidas curativas, a doença causa danos econômicos grandes para o produtor. A disseminação dos esporos ocorre via bulbos infectados ou pela chuva, pelos ventos, a chuva arrastando esses esporos pela área, né? E principalmente como aí no material contaminado, né? Como muitos produtores, assim, muitos não hoje, poucos produtores começam seu cultivo através dos bulbos, mas em campos de semente, sim, né? Primeiro produz bulbos, depois colhe os bulbos e replanta para produzir as sementes. E alguns produtores ainda usam a produção dos bulbos em forma adensada, colhe eles e depois replanta para ter a produção comercial. Então, se na área de produção desses bulbos, que vão ser usados para o cultivo, tiver a doença, você já vai levar material contaminado, né? Para o desenvolvimento dessa doença, temperaturas altas
e alta umidade relativa são pontos aí importantes para esse fungo desenvolver na cultura. Para o controle, tem já cultivares resistentes a essa doença, isso é importantíssimo, porque é uma forma de prevenção, né? Você já tem esse problema já na área, cultivando uma cultivar ali resistente, já vai ter uma proteção e evitar esses problemas. Porque tem alguns materiais, algumas cultivares, que elas têm uma cutícula mais espessa e também com uma camada de cera. A cebola, as folhas da cebola têm uma camada de cera, mas tem alguns materiais que têm mais, uma camada a mais. E isso ajuda a proteger os tecidos da entrada, da colonização da alternária. Outra questão importante é a rotação de cultura. Isso para toda doença a gente sempre fala, né? E é importantíssimo, você vai quebrar ciclos de doença. Eliminação de resto de cultura, no caso de uma área que teve problema com a doença, uma aração profunda para incorporar esses materiais vegetais, que também podem ajudar a reduzir esse problema dessa doença, da mancha púrpura, e também evitar o adensamento no cultivo. Um cultivo muito adensado forma um microclima favorável para a doença. E outra forma de controle é pulverizar os fungicidas que sejam recomendados. Tem fungicidas curativos e os preventivos. Um dos preventivos são a base de cobre, né, os cúpricos, que vão proteger as folhas ali, todo o tecido da planta contra a entrada desse fungo e de outros fungos também. Tá? Aqui alguns fungicidas recomendados, né, para tratar essa doença e a mancha púrpura. A próxima doença é o míldio. É uma doença, esse nome popular a gente ouve falar em muitas culturas, né? Mas a maioria tem agentes causais diferentes. O míldio da cultura da cebola é causado pelo fungo Peronospora destructor. No Brasil, o abastecimento, como a maioria das sementes é feita, produzidas sementes no sul do Brasil, né, como no estado do Rio Grande do Sul, onde essa doença tem uma grande expressão, tá? Então, os produtores de semente têm que ter muito cuidado para que, nesses campos de produção de semente, tem que ser o mais limpo possível de doenças, de pragas, para não formar ali essas sementes já contaminadas, né? A permanência desse fungo em partes vegetais, como em bulbos, são aí a forma principal de disseminação a longas distâncias. Vocês estão vendo aqui a folha, né, da cebola, com essa massa, né, é um micélio do fungo e já com muitos esporos aqui, que pelo vento vão disseminar via também bulbos contaminados, sementes contaminadas. Então, os produtores de semente têm que ter ainda mais cuidados com a sanidade da lavoura para não produzir sementes já contaminadas, né? As condições que favorecem o míldio é baixa temperatura, que é condições de inverno aqui no sudeste, mas no sul do Brasil ainda condições ainda mais de temperaturas mais baixas, e isso favorece temperaturas baixas, alta umidade e presença de neblina. Aquela cerração que às vezes a gente vê ao amanhecer aqui, é comum às vezes em algumas épocas do ano, né? Aquela condição de neblina, que é muita umidade, se você tem um cultivo de cebola, de tomate, de batata, de várias culturas, aquela condição ambiental favorece a ocorrência de muitas doenças, inclusive para a cebola e do milho, né? Os sintomas, primeiramente, início de lesões, né? Lesões alongadas. No início são pequenas lesões, como vocês estão vendo aqui, alguns pontos amarelados, pequenas lesões na folha, e ao longo, se não for feito o controle, ele vai causando uma clorose ali nas folhas, e sempre coberto por uma massa esbranquiçada, que na verdade é a própria estrutura do fungo, é um sinal do fungo. Vocês lembram que a gente estudava sinal lá no segundo ano? Sinal é quando você consegue ver a própria estrutura do agente causal. Então, aquela massa de micélio ali é o próprio sinal da doença, né?
As plantas que são provenientes de bulbos infectados, ou seja, lá nos campos de produção de semente, que adquiriu os bulbos para fazer esse cultivo, infectados, ele está sujeito à invasão sistêmica dessa doença, desse fungo, né, apresentando aí a planta um subdesenvolvimento. Quando eu estava falando de condições ambientais, isso aqui é condição de neblina, né? Essa condição de cerração, isso aqui é uma condição onde tem muita umidade ali naquele ambiente, naquele espaço, naquela região ali. Isso caracteriza-se por ficar muito úmido sobre as superfícies vegetais. É um ponto interessantíssimo para vários fungos e algumas bactérias para colonizar tecidos vegetais, essa umidade livre sobre os tecidos vegetais. Inclusive, essa doença, o mídio, né? Na batata, nós temos a requeima da batata, que é favorecida, favorecida por essas condições ambientais também de muita umidade. Se tem uma condição, gente, na região lá de cultivo, dessa serração, dessa neblina, tem que entrar já no mesmo dia, se possível, com um fungicida à base de cobre para proteger a cultura, para não ter o desenvolvimento de doenças. A disseminação dessa doença a longa distância, meio de bulbos infectados, sementes, a menor distâncias à água, né? Água de enxurradas, os ventos, massas de ventos aí, pode levar também a distâncias maiores também. Preventiva. Sempre cultivar a cebola em solos bem drenados, evitar plantia em áreas de baixada com alta umidade do ar. Essa serração, que eu mostrei essa imagem para vocês, ocorre mais comumente em áreas de baixada, né? Então, essas regiões de baixada devem ser evitadas, não só para o cultivo da cebola, para tomate, para batata e para outras culturas também que são sensíveis a essas doenças e que prejudicam, pode ocorrer uma incidência alta de doenças após ter essas condições ambientais. Aqui alguns fungicidas recomendados para o tratamento do míldio na cebola, mas sempre, pessoal, como é uma lista aqui que eu peguei alguns anos, né, para mostrar para os alunos, é sempre bom, porque dá uma olhada lá no Agrofit, porque sempre tem atualizações de produtos que foram proibidos, produtos que foram liberados para a cultura, então é importante sempre estar dando uma olhadinha lá no site do Agrofit. A queima das pontas, causada pelo fungo Botrytis escamosa, é uma doença das mais importantes da cultura da cebola no Brasil e causa danos muito sérios, né? O principal sintoma da queima das pontas, ela ocorre, né, uma podridão aquosa dos bulbos, tá? A queima das pontas ocorre em praticamente todas as regiões que produzem cebolas no Brasil, só que os danos mais severos são nos estados de clima mais ameno, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui mostrando o sintoma na folha, que a necrose ela vai tomando o tecido foliar e vai matando, começando pela ponta das folhas da cebola. E aqui mostrando nessa outra imagem, o início aqui da queima das folhas, né? Mas você vê que ao longo da folha da cebola aqui também está com vários pontos necrosados. Os danos. Corte de folha, e você ainda está ali numa fase inicial de formação dos bulbos, você vai ter produção de bulbos pequenos. São observadas, né, numerosas manchas, como vocês estão vendo aqui nessa imagem no canto aqui. A ponta da folha está morta, mas vocês podem olhar que ao longo do restante da folha da cebola está cheio de pequenas manchas brancas, pequenas, e elas vão se juntando, né, que vai aumentando o desenvolvimento desse agente patógeno, né, e vai causando uma morte geral do tecido, resultando, então, na morte das folhas da cebola. O patógeno, ele tem como agravante uma dificuldade de isolamento das estruturas nas lesões, ele espalha muito rápido,
tá? E isso, muitas vezes, se o produtor, se o técnico der uma bobeada ali em verificar esses sintomas iniciais, ele pode estar disseminando ali na área e causando sérios prejuízos. Por isso que também tem que trabalhar com medidas preventivas, né? Quando a doença ocorre na fase inicial, como eu disse para vocês, quando o bulbo ainda está sendo inicialmente formado, você tem uma grande perda de área foliar, você vai ter uma diminuição na formação de bulbos. Nos campos de produção de semente, vai afetar grandemente a produção de sementes, porque você vai ter a morte das estruturas das folhas, né, dessas folhas que vão se diferenciar e formar as flores, né, ali aquela inflorescência do tipo umbela, né. Os bulbos de plantas infectadas, eles ficam mais susceptíveis à infecção por outros patógenos. Sua disseminação se dá por meio de respingos de chuva, o patógeno está ali no solo, por respingos de chuva ele alcança os tecidos e infecta, pelos bulbos infectados, esse patógeno ele também é carregado pelos ventos, né? E as condições favoráveis para a ocorrência, temperatura amena e umidade relativa do ar alta. O controle, utilização de bulbos, isso no caso lá dos campos de produção de semente, bulbos sadios. No caso de transplantio de mudas, que a gente viu que é um dos métodos que alguns produtores usam para iniciar seus cultivos, mudas sadias e sementes sadias. Não adensar muito o cultivo, uma adubação equilibrada, rotação de cultura e uso de cultivares resistentes. Cultivares de bulbo roxo têm um certo grau de resistência a botrites escamosa. E controle preventivo com tratamento de semente, né, com fungicidas sistêmicos. Plantar em época de temperaturas mais altas, porque nós vimos que temperaturas mais amenas e aquela condição frequente de neblina também favorece a ocorrência do botrites, tá? Evitar danos mecânicos ali nos tratos culturais da cebola, porque isso é porta de entrada para essa doença, né? O uso de fungicidas tem se mostrado pouco eficiente no controle desse fungo na cebola, mas aqui mostrando alguns que são recomendados. O Captan, o Comprosep, que ele é um protetor, na verdade, né, que ele é a base de oxicloreto de cobre. Os produtos, os fungicidas cúpricos, eles são muito importantes para proteger a cultura de ocorrência de doenças fúngicas e muitas bacterianas também, que vai formar uma camada de proteção ali nos tecidos da planta. O vírus Iris Yellow Spot Virus. Esse vírus ele é transmitido pela trips. A gente estudou trips lá nas pragas de cebola, né? Essa doença, ela é causada por um gênero de vírus do topovírus, que é da família de vírus Bunniaviridae. A transmissão, como eu disse para vocês, é provocada pela espécie de Trips tabaci, e ela é da forma circulativa propagativa. Eu já vou relembrar vocês como que é esse tipo de de transmissão. Nesse tipo de transmissão, a Trips ela vai adquirir o vírus ainda no seu estágio inicial de desenvolvimento. As partículas virais vão multiplicar dentro ali da hemolinfa do inseto e vão circular no corpo da Trips, sendo que o vírus não causa nenhum mal para o inseto, só que ele vai se manter virulento por toda a sua vida. Uma Trips que adquiriu as partículas virais de uma planta que já estava doente, vai adquirir essas partículas virais, né, e vai se manter virulenta por toda a sua vida, diferente de alguns vírus que eles têm uma transmissão rápida. Por exemplo, alguns pulgões adquirem alguns tipos de partículas virais, alguns vírus que têm transmissão não persistente, que o vírus fica ali apenas na região do aparelho sugador do inseto. Ao ele se alimentar de outra planta, vai lavar ali as partículas virais, ele vai transmitir para poucas plantas, né? Só que no caso de transmissão persistente, temos só a transmissão
persistente circulativa não propagativa e a persistente circulativa propagativa. São tipos de transmissão de vírus por insetos que o inseto vai se manter virulento durante praticamente toda a sua vida inteira, né? E dessa forma, um risco que esse inseto que adquiriu a partícula viral consegue transmitir para muitas outras plantas. Uma tríplice contaminada uma tríplice que adquiriu o vírus, né? Ela consegue transmitir para várias plantas ao se alimentar, além de várias plantas na área. Aqui nessa ilustração, estou mostrando como que ocorre esse tipo de transmissão de vírus do inseto vetor para a planta, do tipo circulativo propagativo. Os pontinhos escuros que vocês estão vendo aqui é o tecido da planta, né, de uma folha, de uma planta, de uma brotação. Esses pontinhos escuros são as partículas virais. O inseto, então, ao sugar a seiva de uma planta doente, adquire essas partículas virais, e nesse tipo de transmissão circulativa propagativa, as partículas virais vão aumentar dentro do corpo do inseto. Eles vão multiplicar e depois voltam através aqui das glândulas salivares, eles voltam aqui, e o inseto, ao se alimentar de outra planta, esse inseto saliva muito, e através dessa salivação, essas partículas virais vão ser passadas para outra planta, né? Então, é essa forma de transmissão propagativa circulativa, e é essa forma de transmissão que a Tríplice tabaci faz com esse vírus, o Aedes yellow spot virus. Os sintomas dessa doença viral na cebola. Observa-se pontos cloróticos ou necróticos alongados ao longo da folha, e esses sintomas surgem também nas hastes florais, também nos campos de produção de semente, né, quando é afetado por essa doença. E quando ocorre aí nesses sintomas nas hastes florais, vão interferir no desenvolvimento dessas flores e até não ter a produção de sementes, a morte do tecido ali. Além dessas manchas que vão se tornando, começa com pequenas manchas cloróticas, né? Pode ocorrer de forma simétrica, ou seja, só uma parte da folha vai ficar com esses danos, como eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nessa imagem nós temos a Tríplice tabaci, que é o vetor. Aqui nessa imagem na verdade, lá as partículas virais observadas em microscopia de varredura, né? E aqui mostrando as lesões ocasionadas por esse dano pelo Aedes spot virus, né? O Aedes yellow spot virus. Estão vendo que primeiro é observado essas manchas de uma coloração meio amarelada, e depois ela vai evoluindo para uma necrose. Além da cebola, que é hospedeira desse vírus, temos muitas outras plantas que são hospedeiras desse vírus, como o alho poró, cebolinha, a espécies silvestres do gênero alho, como a própria, uma planta ornamental, a íris, né? E, inclusive, quando a gente fala em íris yellow spot virus, foi porque essa doença foi inicialmente observada nessa planta. E também é observada a ocorrência desse vírus, inclusive em plantas daninhas, como na beldroega. O controle. Controlar vetor, a tríplice, já que sem o vetor essa doença não vai passar para a cultura e não vai passar para mais plantas doentes. Se você tem uma planta doente e você controla o vetor, não vai aumentar os casos de plantas doentes dentro da sua área. Rotação de cultura. A rotação de cultura é importante com culturas que não sejam hospedeiras desse vetor, que é a Tríplice tabaci, né? Monitorar os focos de ocorrência do vetor na lavoura, fazer monitoramento. A tríplice, ela fica sempre escondidinha ali, próximo ao local onde as folhas são inseridas na planta. Então, o técnico tem que ter uma atenção e estar observando a ocorrência dessa tríplice na área, colocando, inclusive, às vezes, o uso também de armadilhas adesivas de coloração azul, que atrai a tríplice, para dar uma observada na ocorrência desse inseto vetor. O uso de inseticidas, né,
recomendados para a cultura e para controlar esse vetor, que é a TRIPS, e também o manejo de irrigação e adubação da cultura. A outra doença que nós vamos falar, na verdade, não é causada por um agente causal, é um complexo de agentes causais que causam a sapeca, que é causado por o complexo de agentes causais, a alternária pório, botrytis, o mídio e o oídio. É um complexo de fungo que ocorre de forma simultânea e causa sérios prejuízos na cultura da cebola. Uma doença que já foi bastante relatada, esse complexo de doenças, né, no Vale de São Francisco, nessa região, e pode ocorrer durante o ano todo em regiões irrigadas de produção de cebola. Aqui nessa foto, está mostrando aí uma planta de cebola com esse complexo de doença afetando ela. Se uma só dessas doenças a gente falou da alternária, a gente falou do botrytis, do mídio, só não falamos separadamente do oídio, né? Se cada uma dessas doenças causem muitas perdas econômicas, principalmente na área foliar, né, destruição, imagina um complexo de doenças, como isso rapidamente vai destruir a planta, né? Esse complexo ele foi identificado em laboratório de fitopatologia da Embrapa Semiárido, que às vezes ficava confuso dos técnicos identificar qual que era o agente causal ali, porque não era só um. Ao fim descobriram que tinha um complexo de agentes causais sendo responsável por aquela destruição da planta, né? Essa doença, que é causada por esse complexo de fungos, é observado primeiramente pequenas manchas esbranquiçadas na folha, que vão coalescendo. O que é? Essas manchas elas vão se juntando, porque vai crescendo a lesão, formando uma mancha alongada e levando à seca das folhas, né? Toda a folha passa a ser tomada por lesão, perde a firmeza, tomba, podendo ocorrer a morte da planta. A principal forma de sobrevivência se dá em restos de cultura desses fungos que a gente falou, né? A disseminação é feita principalmente por bulbos infectados, por água e por vento. Pela água, às vezes esses fungos estão ali no solo, o próprio respingo de água vai levar esse fungo a alcançar a área vegetal. Pelo vento, a disseminação dos esporos, né? A forma de controle é necessário um conjunto de medidas preventivas. Primeira coisa, sementes sadias, tratar a semente com fungicida, escolher solos que não estejam sujeitos a encharcamento, solos aí com uma textura mais média. O levantamento daquele canteiro ajuda a ter menos problemas de encharcamento, eliminar plantas invasoras que podem ser hospedeiras desses fungos, né? Uma adubação equilibrada, uma irrigação equilibrada, e também o controle preventivo desses fungos, né, com base em fungicidas cúpricos, e controle curativo também, assim que inicialmente observados esses sintomas. A outra doença é a raiz rosada, que é causada pelo fungo Phoma terrestris. É uma doença que afeta com severidade as raízes da cultura da cebola, e as raízes afetadas, elas ficam com uma coloração púrpura, até inicialmente púrpura, depois de parda a escura. O fungo afeta a planta em qualquer estágio de desenvolvimento, então desde a cebola nos seus estágios iniciais de desenvolvimento, o bulbo, né, até nos estágios mais avançados de desenvolvimento, próxima colheita pode ser afetado por esse fungo Phoma terrestris. Em estágios mais avançados da doença, a raiz fica completamente necrosada, perde a turgência dessas raízes e você vai ter ali um murchamento da área foliar e a morte da planta, né? Vocês estão vendo duas imagens aí da planta da cebola afetada pela Phoma terrestris. Inicialmente observado, por isso que chama raiz rosada, né? Que é a morte do tecido causada por esse fungo. Ela fica com a coloração mais púrpura e depois seca. Essa raiz vai secar. E sem raiz, a planta não sobrevive, né? Então, se for na fase mais inicial de desenvolvimento do bulbo, você não vai ter produção dessas plantas afetadas, e nas fases mais finais você vai ter aí também a redução, né, do potencial de desenvolvimento desses bulbos.
No Brasil, essa doença ela está bastante, assim, tem alguns relatos, né, de ocorrência dela na Zona da Mata, em Minas Gerais, nos municípios de Ubá, e Rodeiro e Guidoval, além também de poder afetar o alho, tá? Essa doença também pode afetar tomate, soja, trigo, melancia, berinjela, pepino e muitas outras culturas. Então, tem uma ampla gama de plantas hospedeiras. Só que mostrando para vocês, ó, então, essa região é onde, não que em outras regiões do Brasil não pode ocorrer essa doença, mas na zona da Mata Mineira, que é uma importante região de produção de cebola, não se produz muito, mas se produz uma quantidade relativa de cebola, né, no nosso estado, e tem ocorrência aí, relatos de ocorrência dessa doença. Essa doença sobrevive em outras plantas hospedeiras, como eu disse, plantas da família das solanáceas, como tomate, berinjela, pimenta, família Liliaceae, dos lírios, né? Curcubitácea, que é a abóbora, melancia, melão, chuchu, as leguminosas, como a soja, são todas plantas hospedeiras desse fungo, que sobrevive também de forma saprófita no solo. A sua disseminação principalmente ocorre por solo contaminado, que é disseminado por implementos ali que fizeram preparo do solo, por animais, que ali no casco do animal, pode disseminar solo contaminado, né? As condições ambientais que favorecem são temperaturas altas e também alta umidade do solo, tá? Medida preventiva, diminuir os riscos, né, de ocorrência. Então, como medida preventiva, cultivar em solos bem drenados, solos que não estejam sujeitos a, numa ocorrência de uma chuva mais forte, ficar ali por horas com aquela água superficial, isso favorece a ocorrência da doença. Rotação de cultura com gramíneas que não são hospedeiras desse fungo, fazer o tratamento com fungicida, né, do solo, fungicida recomendado para a cultura, destruir restos culturais antes de preparar o solo e revolver a terra para expor ao sol, e também, dessa forma, essa solarização do solo ajuda a reduzir um pouco o foco desse fungo no solo. E também usar cultivares com resistência, que é uma das formas bem eficientes. E aqui um dos produtos que é recomendado, Cantos, para o controle preventivo, né? Iniciar a aplicação, na verdade, ele é controle curativo no aparecimento dos primeiros sinais da doença. A antracnose, causada pelo Coletotrichum gluginosporioides, ele ocorre de forma generalizada nas regiões produtoras de cebola no Brasil e é observado na forma de mudança de coloração das folhas e também nos bulbos ocorre a malformação das camadas dos bulbos e as camadas mais internas ficam em formato de charuto, né? E ela não desenvolve bem. Como vocês estão vendo aí, o bulbo não desenvolve. Ela fica fina, o bulbo não tem capacidade de desenvolver uma planta que está infectada aí com o coletotrico. A principal forma desse fungo sobreviver em restos de culturas e em plantas daninhas, que também são... esse fungo, não sei se vocês recordam, é aquele mesmo que nós estudamos ano passado, que causa antracnose no mamoeiro. Ele tem mais de 400 espécies de plantas, tanto nativas como plantas de importância econômica, que ele se hospeda. Então, ele não é nada específico, né? A forma de disseminação se dá por água das chuvas, por ferramentas que manipularam plantas doentes ali, até nos implementos que prepararam um solo contaminado, e os esporos também se disseminam pelo vento. Condições que favorecem a ocorrência, temperaturas de 24 a 29 graus Celsius e uma umidade relativa do ar alta. Para controlar, plantar cultivar resistente, evitar excesso de água de irrigação, uma adubação equilibrada, solos bem drenados, fazer uma pulverização com fungicidas,
recomendados para cultura e recomendados para essa doença. E também tem sido utilizado o controle biológico usando o fungo tricoderma, que é um fungo que ele vai concorrer ali pelo espaço e vai, inclusive, parasitar esse fungo que causa problemas na agricultura. Não só esse fungo, o tricoderma tem sido usado de uma forma bastante eficiente em controle de muitas doenças das culturas. Inclusive, ano passado a gente falou sobre o tricoderma, né? O tombamento causado pelo fusário. Essa doença é muito comum nas áreas de produção da muda, que nos casos de produtores que iniciam seus cultivos com mudas, né? Eles podem ser observados durante o período de formação de mudas e forma um estrangulamento ali do colo da planta e também destruição das raízes da cebola. A disseminação dá pela água da chuva, pela água de irrigação e as condições favoráveis em ambientes úmidos e quentes. Como controlar? Semente sadia, nas áreas de produção de mudas, usar um substrato que não esteja contaminado, evitar usar solo, né, de áreas com possibilidade de estar contaminado, usar substratos aí comerciais, isso vai reduzir muito a produção de mudas que venham a ter esse problema sanitário. No caso de produção de mudas em sementeira, a recomendação é usar 3 centímetros de areia lavada na superfície ali do solo, né, daquele solo de produção adensada de mudas, para evitar ali o desenvolvimento do fusário, porque não vai, nessa camada de areia, não vai ficar muito, como vai ter ali a água não vai ficar parada naquela camada, né, porque a areia ela não segura a umidade, então vai evitar ali um ambiente favorável para o fusário. Controle químico, uso de fungicidas sistêmicos, um dos aí recomendados que eu encontrei aí é o Tecto, que é do grupo químico dos benzimidazóis. Podridão bacteriana, o problema é que ela causa danos aí irreversíveis no bulbo, tá? Morte do tecido ali do bulbo, que fica todo aquoso interiormente, como vocês podem ver aí, causado pela ervinha carotovora. Aqui, estão vendo? A parte central da cebola toda com tecido amolecido, isso é causado pela ervinha carotovora. Umidade alta do solo e de temperaturas altas que favorece a ocorrência dessa doença, para controlar, evitar solos que são mais propensos a encharcamento, evitar irrigação em excesso, uma adubação equilibrada, fungicidas à base de cobre para proteção. Aí você fala, mas é uma doença bacteriana, o que o fungicida entra aí? O fungicida à base de cobre, ele protege todos os tecidos, inclusive da entrada de bactérias, tá? O carvão é uma outra doença causada por fungo. Deixa eu mostrar aqui. A principal forma de controle é usar sementes certificadas e tratadas e fazer o tratamento de semente e também a pulverização de fungicida no suco de plantio. Aqui mostrando o carvão. Aqui estão vendo os tecidos com essa coloração escurecida. Essa é a ação desse fungo Urosystis sepulae. E as folhas também é chamado de carvão pelas estruturas do fungo, né, que tem essa coloração escurecida. E é possível observar isso tanto nos bulbos como em folhas também da cebola. A podridão branca, que afeta tanto a cebola como o alho, causado pelo fungo Sclerotium sepivorum. Ocorre atrofiamento da planta, amarelecimento das folhas, morte das folhas mais velhas, e para controlar, evitar plantio em locais onde já tem registro da ocorrência da doença, e sementes sadias, né? Aqui está uma foto de bulbos aí já estavam próximos, né, da colheita e foram tomadas por esse fungo e inviabilizam e perdem totalmente a qualidade. Eles colonizam todo ali o bulbo, destruindo ele. Bom, essas são as principais doenças da cebola, são bastante, né, pessoal?
É uma cultura que tem que ter um manejo adequado, principalmente controle de irrigação, sementes sadias, rotação de cultura. São todas medidas aí, de uma forma geral, que vão reduzir esses problemas sanitários. E, claro, se em uma região onde tem muita ocorrência de uma determinada doença e já tem material com resistência a essa doença, o produtor, juntamente com o técnico, tem que avaliar essa possibilidade também de cultivo de material resistente àquela principal doença que já teve problema ali na área, com a medida das mais importantes aí de forma preventiva para a ocorrência dessa doença. Nós vamos iniciar falar agora da colheita, que é o último tópico desse estudo de cebola, né? Depois a gente vai partir para outra cultura. Para saber o ponto de colheita, a gente já até estudou. Vocês vão lembrar aí que teve uma questão da prova, trabalho, né, uma atividade que eu passei durante aí esses semanas que a gente está estudando cebola. Vocês vão lembrar qual que é o ponto adequado de colheita, que é o estalo da cebola, né? Mas considerando o ciclo entre plantio e colheita, semeadura e colheita, também é um ponto para a gente saber se já está na hora de colher. No Sudeste, em geral, a média, mas também que depende muito dos materiais, tem materiais um pouco mais precoces, outros menos precoces, né? Mas, em geral, 150 dias após a semeadura, a cebola está pronta para ser colhida. Por que tem essa diferença, Sudeste para o Sul? Temperatura, né, pessoal? Já no Sul, cerca de 210 dias. Na Argentina, tem uma variação de acordo com a região, que depende do clima dessas regiões de cultivo, né? Entre 150 e 240 dias. Então, mas o ponto fisiológico de observar que aquele bulbo está pronto para colher é o estalo. Mas nem sempre vai ter o estalo ali de 100%, vai ter o estalo em algumas plantas, né? Mas considera mesmo o ciclo ali de plantio e colheita, dando aqueles dias de desenvolvimento, a planta já vai estar pronta para colher. Mas o ponto de colheita fisiológico é o tombamento ou estalo, em que as folhas, né, tem um amolecimento, um murchamento do talo ali da cebola, que é localizado aquele talo logo acima do bulbo. Então, quando tem esse amolecimento, e tem um tombamento da folha. Isso é uma questão fisiológica que mostra que a planta já está com seu bulbo totalmente desenvolvido, né? Nessa fase também, o bulbo, que tem aquela película externa, que todas as vezes que a gente pega a cebola para descascar, você sabe que tem aquela película externa, né? Nessa fase de desenvolvimento fisiológico, essa película externa adquire uma coloração típica da cultivar. A cebola roxa, as cultivares aí que são com característica roxa. Aquela película externa, ela é roxeada. Aí nós temos materiais que têm a película externa branca, outros que têm aquela película externa com a coloração mais cobreada, depende do material. Essa imagem eu até mostrei para vocês. Então, no momento de maturação fisiológica, o talo aqui, que também é chamado aí de pescoço, né, que é essa região logo acima do bulbo, ele amolece e a folha cai. Isso para evitar a entrada de umidade no bulbo, tá? Reduz a entrada de umidade que pode causar podridão nos bulbos. A coloração de película, nós temos algumas variações, película branca, amarela, esse vermelho pinhão, né? Meio coloração de pinhão, e a roxa. Como eu disse para vocês, esse estalo ele vai evitar a entrada de umidade dentro do bulbo. Não sei se você já aconteceu, né? Mas acho que com todo mundo já aconteceu de você partir uma cebola e tá podre na parte central, né? Isso é ocasionado por umidade que entra ali e favorece o desenvolvimento de podridões, de micro-organismos. Nossa, isso dá uma raiva. E às vezes é bem comum, tem épocas que você compra ali cebola e todas que você parte tá podre, né? Então, isso é favorecido pela entrada de umidade no centro aí dos bulbos, né? Pedro Vilela,
Não é da nossa turma não, né, pessoal? É o doce, o Luiz Felipe Vilela. Hã? É o Luiz Felipe Vilela, o 12. Ah, mas com o nome Pedro? Deve ser de parente, É o Vai né? irmão tacar a conta dele. do irmão dele. Ah, tá. Ok. Problema da colheita tardia, de fazer a colheita da cebola de forma tardia. Colheitas muito tardias, principalmente em condições de chuva, de orvalho acentuado, os bulbos podem perder aquelas escamas externas na hora da colheita, e essa perda das escamas deprecia o valor comercial da cebola, além de tornarem altamente suscetíveis a podridões, né? Antes da colheita, tem que suspender a irrigação de 7 a 15 dias antes da colheita para não tornar a cebola com alta umidade, isso vai tornar o produto mais perecível. A cebola ela também pode ser colhida antecipada, antes do ponto ali de maturação fisiológica que é observado pelo tombamento ou que ali o tombamento das folhas, né? Isso às vezes ocorre com frequência quando o mercado está bom e o produtor quer colocar seu produto mais rápido para aproveitar os bons preços da cebola. Só que quando faz essa colheita antecipada, a cura, que é a fase que a cebola fica ali no campo, ou até em galpões para secar, ela vai demorar mais esse tempo de cura, porque a cebola está com maior quantidade de água, tá? Outro problema da colheita antecipada é que, por os bulbos não estarem com o colo totalmente fechado, as folhas continuam crescendo e pode resultar com um bulbo com mau aspecto, né? Mesmo ali cortando no toalete que eles fazem no bulbo, tirando folha, tirando raiz, às vezes as folhas continuam brotando mesmo depois da colheita, dando um mau aspecto ao produto. Os bulbos colhidos de forma antecipada, eles não são muito firmes, não são muito uniformes e aspectos importantes que o mercado exige, né, para a classificação dessas cebolas, o tamanho. A colheita ela pode ser feita manual, pequenos produtores vão fazer manualmente, que vão arrancar, quando elas estão aí no ponto de colheita adequado, arranca ela do solo. Muitas vezes ainda faz essa cura no campo, que é deixar a cebola por alguns dias ali. Só que essa cura no campo pode ser feita no campo quando não tem previsão de chuva, né? Tira elas, deixa elas ali por alguns dias, sempre as folhas de um lado cobrindo os bulbos para dar uma sombreada, fazer uma leirinha ali, deixa elas secarem. Isso para pequenos produtores é feito toda manual. Para os produtores maiores, é feita a pré-colheita, que é a retirada dos bulbos do solo, como vocês estão vendo aí esse implemento, né? Ele vai retirando os bulbos do solo, que vão ficar enleirados aí por alguns dias para ter a cura da cebola. Essa cura da cebola vai ter uma redução da umidade da cebola, que vai favorecer a qualidade dela, evitar a podridão na pós-colheita. Mostrando novamente na região de Nova Ponte, que é perto de Uberlândia, né? Uma região que planta bastante cebola. Vocês estão vendo aí um campo grande de produção de cebola, né? E eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês essa etapa. Então, nesse dia que faz, tá no ponto certo de colher, deu a quantidade de dias, já observa algumas plantas ali com estalo, faz essa retirada dos bulbos do solo. Só que eles não vão ser, no mesmo dia, feito toalete e levados para comercialização, não. Eles vão permanecer alguns dias aí para ocorrer a cura. Só que essa cura no campo, como eu disse, só pode ser feita se não tiver ocasião de muitas chuvas, porque se você montou a cebola e chove por cima, vai ocasionar muita podridão. Se tiver em tempo muito úmido, o ideal é fazer essa cura em galpões, tá? Como ocorre com o alho. O alho, a cura dele é feita em galpões, ele é colhido, levado para galpões, onde ele fica por alguns dias secando para evitar podridões.
E lá no fundo vocês veem que tem uma área, tá com a poeirinha aqui, mas tem já numa outra área que já foi feita a retirada há alguns dias, né? Que o pessoal está já colhendo. Então, numa lavoura grande, não é feita a retirada, esse processo aí de pré-colheita tudo de uma vez. Vai fazendo de forma escalonada, considerando a mão de obra quantos dias vai levar para a mão de obra ali, os trabalhadores chegarem para fazer a colheita em si, né? E tem que ficar alguns dias sobre a ação ali do sol, para dar uma secada, para que aquela película externa, ela fique seca, ela proteja o bulbo, né? Perder um pouco do excesso da umidade. Essa foto aqui é uma chapa que pode ser utilizada, que na verdade é um cultivador adaptado, né? Que foi soldado uma chapa aqui, que pode ser usado também para facilitar essa pré-colheita. Vocês viram ali esse implemento, né, que eu mostrei que ele é mais apropriado, só que para um produtor que quer, talvez ali, não comprou o implemento, um produtor menor, ele pode usar esse implemento adaptado aí. É um cultivador antigo, que ele adaptou com uma chapa, que vai passar por baixo do canteiro para afofar o solo para facilitar a retirada desses bulbos que vão ficar por um período de cura ali no campo. A cura da cebola no campo, né? Como eu estava falando, essa pré-colheita, né? Ela não significa que a cebola vai ser tirada naquele dia ali do campo, não, nem pode, né? Se for feita a cura no campo. A cura é um processo muito importante para a qualidade da cebola. Muitas vezes, se a gente tem, às vezes, produtos que a gente compra, cebola que começa a apodrecer na nossa geladeira, às vezes é porque não foi feita uma cura adequada, né? Que ela não permaneceu ali no campo para ter esse processo de perda do excesso de água de forma adequada. A cura, ela consiste em deixar a planta na linha, como vocês viram ali, ela fica amontoadinha, né? Depois de arrancada, para perder o excesso de umidade das camadas mais externas e também perder a umidade das raízes antes do armazenamento. Essa formação essa perda de umidade e a formação daqueles catáforos secos, aquela escama externa, né, ao redor do bulbo, quando isso é bem feito, essa cura, ela forma uma barreira eficiente contra a perda de água, contra a entrada de patógenos no bulbo, que podem, ali, se não for bem feita essa cura, causar podridões de pós-colheita. A cura após a colheita feita no campo, como vocês viram, os bulbos eles são dispostos sobre o canteiro, amontoados. Quando está com a temperatura quente, imagina esses dias que a gente está vivendo, estaria ótimo para uma cura de cebola. 3 a 4 dias no campo, sobre clima seco e quente, a cebola já vai estar pronta para ser colhida. Se chover, deve cobrir com lona quando a cura está sendo feita no campo, então tem que ficar atento, né? É importante reduzir a incidência direta da luz sobre os bulbos. Vocês viram que quando passa o implemento, eles ficam amontoados. E a folha, ela vai proteger ali da incidência direta da luz solar sobre os bulbos, para evitar uma desidratação intensa desses bulbos, né? Aqui mostrando a cebola já depois que passou pela cura, fez o toalete que eu já vou mostrar, que é a retirada da raiz e da folha, que os trabalhadores vão fazendo ali no campo. Em regiões úmidas, a cura pode demorar um pouco mais. Em algumas situações de maior incidência de podridões, podem ocorrer quando essa cura é feita no campo com condições de maior umidade. Pode ser feita também a cura em galpões, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui mostrando, depois que então ser feita a pré-colheita, que é a retirada dos bulbos do solo, eles vão permanecer aqui em condições aí de tempo seco e quente na região por 3 a 4 dias, tá? Se te chover, tem que cobrir com lona, então se for fazer isso em época de chuva, o ideal já é comprar as lonas aí para cobrir. Ou então, optar por fazer a cura em galpões. A cura em galpão faz a pré-colheita, recolhe, não tira as folhas, vai amarrar essas folhas da cebola e vai pendurar essas cebolas em madeiras assim, como vocês estão vendo, bambu, vai amarrar elas porque elas ficam cobertas ali, passando por curas.
O alho também é feito dessa forma. O alho, ele é feito a cura em galpões. Uma vez que eu fui visitar a região de São Gotardo, que produz cebola, produz alho, as fazendas grandes lá de produção de alho e cebola, elas têm grandes galpões que eles fazem a cura em galpão. Amarra o alho, que eu fui num de cura de alho, amarra as folhas do alho nesses fachos, né? E deixa ali por alguns dias para ocorrer a seca desses bulbos, né? Para evitar a podridão, para evitar que você compre o alho, muitas vezes já aconteceu, né? Comigo, que você vem aqueles alhos tudo fungado, aqueles alhos podres, xoxo, né? Que é devido a uma cura mal feita, a umidade ali em excesso e ocasiona micro-organismos que vão destruir essa estrutura. Então, a cura em regiões que está com alta incidência, em épocas do ano com alta incidência de chuva, ou em regiões que não vai ter uma boa cura no campo, é colocada em galpões, dessa forma que vocês estão vendo aí. Aquele pode ser madeira, pode ser bambu, que é colocado aqui de forma perpendicular, onde são amarrados esses fachos de cebola. E depois dessa etapa, é feita o toalete. Vocês estão vendo que aqui está com folha e tudo, né? Folha, raiz. O toalete, ele é feito depois um outro galpão, onde é feito o beneficiamento, tirando a folha seca e as raízes. Depois são selecionadas, encaixotadas e chegam aí os nossos comércios, né? A cura da cebola em galpão, considerando uma temperatura do ar de 30 a 40 graus Celsius, uma umidade de 30%, deve ficar por 7 a 10 dias. Se for em condições de temperatura mais amena e uma umidade relativa do ar mais alta, tem que ficar por mais tempo. A cura ela é considerada completa quando o pescoço, que é aquela haste da cebola que fica logo acima do bulbo, ele estiver seco. Aí considera que a cura foi bem feita. Como vocês estão vendo aqui, já uma cebola pronta para comercializar. A cura bem feita é quando essa parte aqui do pescoço, né, da haste está seca. O controle de umidade durante essa etapa é crucial, principalmente em regiões mais úmidas, né? Tem que, às vezes, ficar mais tempo por cura para evitar podridões nos bulbos, tá? Perdas de peso nesse processo de cura é da ordem de 3 a 5%. É normal, porque vai ter uma perda de água, tá? Uma perda em cura artificial, ali nos galpões, pode até ter uma perda maior de água. A parte do bulbo que ficou em contato direto com o solo, na cura no campo, pode desenvolver uma cor amarronzada, o que pode diminuir a qualidade final. A cura no campo, como eu disse, tem que ter condições ambientais favoráveis. Não adianta você querer fazer a cura de cebola no campo em pleno de janeiro, que está chovendo todo dia, chovendo aí 50 milímetros por dia. Não vai dar certo, né, pessoal? A cura no campo ela é feita nas épocas secas, onde não tem previsão aí de chuva. Aqui mostrando que é bem comum aqui na nossa região, em outras regiões do Brasil que produz cebola, que foi a cura no campo e depois vem os trabalhadores fazendo toalete, colocando essas cebolas em bags. Esses bags vão ser levados para galpões, que vão ser selecionadas por tamanho, por qualidade, né? Retirando ali, separando lotes com mais defeito, com menos defeito, e vão depois para o consumidor final, né? Vão para os CEASs, onde é distribuído, e depois chegam até os nossos comércios locais. Em Nova Ponte, região aqui próxima a nós, né? Nesse processo, é feito o toalete, como eu estava falando para vocês, que é retirado a raiz e as folhas que já estão secas depois da cura, né? Que os grandes bags, que depois são transportados em caminhões, né? Que vão ser levados para as estações para os galpões de seleção. Aqui nem é no Brasil, tá? Mas mostrando aqui que tem implementos que fazem a colheita mecanizada. Depois que passa pela cura, vem o implemento, vem colhendo aqui. No Brasil talvez exista, eu não achei nenhuma informação aí do Brasil, mas provavelmente já deve existir alguma propriedade que tem. Esse vídeo era mostrando aqui a colheita mecanizada após a cura no campo, mas eu tentei abrir ele ontem e não consegui.
O armazenamento, então, depois da cura, depois de ter feito o toalete, que retirar as folhas e retirar também as raízes, é feito o armazenamento. Claro, depois também de classificar essas cebolas, né? O armazenamento tem que ser feito em depósitos que sejam amplos, secos, bem arejados, com piso mais alto para evitar que não tenha possibilidade de entrar água ali. Sempre colocar sobre esses sacos de cebola, né? Sobre alguma superfície que não deixe contato com umidade, tá? Do chão. Os bulbos, eles geralmente são armazenados em sacos que tenham aqueles furinhos, né? Que é para circular o ar, para evitar a formação de umidade ali dentro daqueles sacos que podem gerar o apodrecimento. Que mostrando, né, esses sacos, que eles são sacos com bastante passagem de ar, né? Eles são furadinhos, né? Sacos próprios para armazenar, que permite a ventilação desses bulbos. Se você põe um saco plástico totalmente fechado, ali vai ter a transpiração do próprio cebola, formação de umidade e a condição para formar ali doenças de pós-colheita, né? Por isso que tem que ter esses sacos aí que possibilitem a ventilação. Outra forma de armazenar é com ar forçado. O armazenamento é feito em construções específicas, que tem sistema de ventilação, controle de temperatura. Beneficiamento, que é feito ali, retirando, como eu disse para vocês, a parte de raízes, a parte de folhas secas, né? Aqui mostrando uma tesourinha, uma tesoura de poda mesmo, ou que para facilitar esse trabalho, bem afiada, né, para fazer essa retirada das raízes e das folhas secas. Os bulbos mais preferidos, e então dentro desses galpões, o toalete é feito no galpão quando a cura é feita também lá na região do galpão. Quando a cura é feita no campo, o toalete é feito lá no campo, tá? Mas a seleção, ela pode ser feita dentro de galpões, em todos os dois casos, da cura no campo ou na cura do galpão. Essa seleção é feita por tamanhos. O primeiro ponto que é levado em consideração é o tamanho. A classe 3 de cebola é para bulbos que tenham mais de 50 até 60 milímetros de diâmetro. A classe 3 cheio, que tem de 60 a 70 milímetros de diâmetro transversal. E a 4 de 70 a 90, que são os mais preferidos pelo brasileiro, que são bulbos desses tamanhos. O 3 cheio e o 4. Bulbos pequenos, que a gente encontra também no supermercado, sacolão, aquelas cebolas com bulbos menores, né? Ali com diâmetro menor que 35 milímetros. E bulbos muito grandes, acima de 90, são até conhecidos como cocão, esses maiores, ele tem 50% menos de valor do que a classe 3, 3 cheio e 4. Aqui mostrando um galpão de seleção, onde aqui são selecionados por tamanho. Se não foi feito o toalete no campo, é feito aqui, retirada das folhas, das raízes, né? A classificação, além de levar em consideração o tamanho, ela também vai ser feita ali com relação ao material, ao cultivar. Tem cultivares que são mais ovaladas, são mais periformes, globulares, achatadas. Então, também é feito por material. Não vai vender ali misturado cebola de uma variedade com outra. E no campo também, eles vão fazer essa separação desse material que vai chegar para o beneficiamento, né? Leva-se também na seleção, nessa classificação, a quantidade de defeitos. Os principais defeitos que desvalorizam os bulbos. Bulbos brotados, tá? Bulbos brotados desvaloriza. O talo grosso, que é a região ali do pescoço, também desvaloriza quando ele tem um diâmetro maior. As cebolas que perderam o catáfilo externo, que é aquela proteção, aquela casca externa, né? Cebolas apodrecidas, deformadas, esverdeadas, com mancha preta provocada por ataque de fungos, com danos mecânicos, cortes, ferimentos, esmagamentos. Então, a classificação a nível de grupo é
com relação a formato. Aí temos grupo 1, que é redondo, oblongo e periforme, e grupo 2, que são achatados. Os subgrupos é de acordo com a coloração externa, daquela proteção externa, que são as brancas, amarelas, a vermelha, pinhão e a roxa. Com relação também ao sabor, né? Temos cebolas mais suaves, cebolas doce e cebola mais picante. Então, vem o rótulo também dos sacos de cebola por coloração picante, uma coloração lá do rótulo vermelho, suave, amarelo, doce, laranja. E esse sabor, essa intensidade de sabor se dá pela variedade. A variedade já vai ter aquela característica, certo? Então, o produtor já sabe qual que vai ser o enquadramento dentro dessa questão de sabor. E o sabor mais picante, mais suave, ele se dá pela quantidade de ácido pirúvico, que é aquela substância que, inclusive, causa irritação, às vezes, nos nossos olhos, né, na hora que a gente está cortando, que leva a gente a chorar, né? Com relação à classe, o calibre é de acordo com o tamanho, que eu falei para vocês ali anteriormente. Os mais preferidos pelo brasileiro, comércio aqui no Brasil, é o 3 cheio e o 4. O 5, que é o cocão, que é o bulbo muito grande, e esses bulbos muito pequenos, eles têm valor de comércio menor, então eles são separados, não é vendido tudo junto. Também lá na classificação é tirado os bulbos com defeitos graves, né? Talo grosso é quando aquela região ali entre o bulbo e onde eram as folhas, ela tem um diâmetro muito maior, isso aí é considerado um defeito grave. Bulbo brotado, defeito grave. Podridão, claro, né, gente? Não tem valor comercial, tem que ser descartado. Mofado, mancha negra, formada aí por fungos, né? O fungo do carvão, que a gente, inclusive, estudou hoje. Também é defeito grave. E tem os defeitos leves, que desvalorizam, por exemplo, não vai colocar dentro de um lote tudo misturado, separa. Os lotes de melhor valor vão ter uma qualidade, pouco defeito leve. Os lotes de menor valor vai ter uma quantidade mais de bulbos com defeitos leves. Defeitos leves é a descoloração do bulbo, da parte externa, bulbos murchos, né, flácidos, deformados, quando tem, por exemplo, formação de 2 bulbos juntos, falta dos catáfilos externos, algum dano mecânico. Para entrar nas categorias extras, categoria 1, 2 e 3, é de acordo com a porcentagem de defeitos. Aqui, por exemplo, a categoria extra é a que tolera menor porcentagem de defeitos. Talo grosso na categoria extra não é permitido, brotado não é permitido, podridão também não, mofado apenas 2%, mancha negra 2%. O total de defeitos graves não pode passar de 2 e de defeitos leves não pode passar de 5. A categoria extra é o que tem melhor valor comercial, que vai entrar no mercado como uma cebola de melhor qualidade. Vou já mostrar aqui da categoria 3, que são cebolas mais depreciadas, porque tem dentro do lote ali, maior porcentagem de defeitos graves e defeitos leves, né? É tolerado na categoria 3. 20% de cebola com talo grosso, 10% de cebola brotada. Não que vai ter sempre isso, mas é tolerado, tá? No máximo. Podridão 1%, mofado 5%, mancha negra 5%. Total de defeitos graves, somando aí os defeitos graves 20%, e de defeitos leves tolerado até 100%. Após a classificação, ela é embalada em sacos de 20 quilos, que vocês viram, que eu mostrei, né? Que é um material de polipropileno, ele é telado, era essa palavra que eu queria achar, ela é telado para passar o vento, não ter acúmulo de umidade, uma cor avermelhada. Esse saco ele vai vir com uma etiqueta contendo todas as especificações do grupo, que elas são o formato, da classe, da subclasse, a classe referente à cor da película externa, subclasse, de acordo com... Deixa eu mostrar aqui para vocês a subclasse. Vai ter a categoria aqui, ó, de classe, que é o formato, a subclasse, que é de acordo com a coloração da película, né? Vem também se é categoria extra, se é categoria 1, 2 ou 3, né? E todas as informações que vão determinar o preço, né, da cebola. Então, vendo aí um galpão,
na propriedade, que daqui vai sair em caminhões que vão ser distribuídos pelos CEASAs do Brasil e depois chegar às nossas casas, né? Essa aqui é um exemplo, né, dessa etiqueta que vai nos sacos da cebola, que vem todas as especificações. O produtor, o endereço da fazenda, né, o município, que aqui em Tuporanga, Santa Catarina, a variedade, crioula, Adão Vale, o grupo é um de acordo com o formato, né? O subgrupo que é de coloração daquela parte do catáfilo, vermelha, o sabor picante, a classe que é relacionado ao diâmetro, o 4, categoria que é de acordo com o número de defeitos que tem no lote, categoria 2, o peso do saco 25 quilos, a data de embalagem. Então, isso aqui é um exemplo. Lembrando que a categoria 4 é de 70 a 90 milímetros de diâmetro transversal. A comercialização, eu já falei para vocês, principalmente é feito via Ceasa, né? E alguns grandes supermercados compram diretamente do produtor. Esses supermercados, ele não tem atravessador, porque eles conseguem preço melhor, como eles têm uma grande rede, né, de venda desses produtos. Então, muitos desses grandes supermercados, grandes redes de supermercado, ele já compra direto do produtor, que vai sair muito mais barato para ele do que ele comprar no Ceasa e ter um atravessador, certo? Então, quando compra direto do produtor, ele consegue um preço melhor e depois ele consegue um preço melhor para vender. Por isso que quando a gente, às vezes, vai no supermercado maior, uma rede de supermercado, a gente consegue comprar produtos a um preço menor, porque esses grandes supermercados, eles negociam direto do produtor. Então, chega para o consumidor mais barato e atrai mais compradores para aquele supermercado, né? Essa tabela aqui foi de 2017, só mostrando o preço em alguns CEASAs aqui de Minas Gerais. O preço do quilo, tá? Lembrando que aqueles sacos, eles são de 25 quilos, né? Vamos olhar o Uberlândia, estava uns 50 quilos na data dia 9/10/2017. Aqui em 2018, estava saindo, vamos ver, Uberlândia 0,75, estava metade do preço de 2017, dia 29, dia 27/9, então um ano, né, de diferença. O produtor, isso aqui é péssimo, né, que significa que está saindo bem mais barato para ele e significa que ele está tendo menos lucro, né. Essa aqui só mostrando o galpão de secagem, só que aqui era de alho, tá? Galpão é de secagem de alho na região de Rio Paranaíba, aqui em Minas Gerais. Bom, pessoal, terminamos a cultura da cebola, conseguimos, e o horário ainda ficou bom, né? Eu vou passar uma atividade para vocês, finalizando aqui, para que vocês realizem, valendo frequência e valendo nota da nossa semana. Vocês têm alguma dúvida com relação à aula de hoje? Ficou tudo tranquilo, professora. Por enquanto, não, acho. Eu ia perguntar para a senhora sobre a parte em que quando a gente corta a cebola, ela irrita o olho, só que a senhora falou já. O ácido pirúvico, né, que dá a picância. Tem as cebolas doces, que principalmente para fast food, eles são as cebolas mais preferidas porque elas são um pouco menos ácidas, né? E elas são preferidas para esse mercado de fast foods, elas são melhores, são as cebolas brancas, né? Elas têm menos quantidade de ácido pirúvico. Para alguns nichos de mercado são mais preferidas, porque vai causar ali vai dar um sabor, a crocância, mas não vai causar aquele sabor tão intenso, né? Que é melhor em alguns tipos de alimentos. Quando eu vou descascar, assim, eu descasco bar d'água. Também colocar um pote de água para ela cortar e já cair dentro da água, né? Evita essa volatilização, porque é volátil, né? O ácido irrita os olhos. E tem algumas cebolas, quanto mais ali essa quantidade de ácido pirúvico, mais irritação causa, né, nos olhos. Então, tem umas que a gente realmente chora, né? Sem querer. Mais alguma dúvida, pessoal? E qual vai ser a próxima cultura, professor, da matéria?
vou dar uma olhada aqui, eu acho que eu vou falar rapidamente de alho, que é um material mais simplificado, já que a gente está estudando dentro dessa família, né, da cebola, bordar o alho. E a gente tem que guardar um bom tempo aí, porque a nossa disciplina também, além de olericultura, ela é cultivo protegido. Então, nós vamos ter, eu vou deixar mais para o mês, final de outubro, início de novembro, a gente começar a abordar esse tema, que é falar dos métodos de cultivo protegido, que é casa de vegetação, uso do mulching, qualquer tipo de estrutura que você adote no cultivo que reduza o impacto do clima sobre a sua cultura é considerado um cultivo protegido, que está dentro do nosso PPC. Então, Meio vamos... que indiretamente a gente já viu falando disso, né, professora? Isso, Tipo, abacaxi, a gente falava do mush. isso. Quando eu falo de produção de muda, a gente sempre fala de casa de vegetação, né? Então, muito disso a gente já viu, só que nós vamos falar sobre os tipos de estrutura, entrar por exemplo, o que precisa para construir uma casa de vegetação. As classificações de casa de vegetação, nós temos a totalmente automatizada, que para centros de pesquisa, né, para o produtor não compensa financeiramente, mas em centros de pesquisa ela tem controle de umidade, de temperatura, de luminosidade. Então, ela é totalmente automatizada, com controle de fatores ambientais. E tem a semi-automatizada, que controla alguns fatores ambientais, né? E aqui só tem o sombrite e a proteção, a tela anti-afídio, que é a mais simples possível. Isso depende do tipo de fim que você precisa, né? E também do investimento. Não dá para você investir, por exemplo, vou produzir tomate cereja e vou comprar uma estrutura de um sistema totalmente que controla todas as condições climáticas. O retorno financeiro não vai compensar, então tem que ser de acordo com o tipo de exploração que você vai fazer. Então a gente vai abordar isso no final, mas ao final a gente vai estudar mais umas 2 culturas, aí vou dar uma planejada, né, que já está finalizando aquele planejamento que nós tínhamos feito inicialmente, agora entra um novo período de planejamento das aulas remotas. Então, eu vou planejar o tempo para ver quantas culturas ainda vai dar para estudar antes de entrar a parte do cultivo protegido. Talvez uma cultura e a gente já entra no cultivo protegido para abordar esse tema aí final, tá bom? Certinho. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, nenhuma. Então, finalizamos aqui. Eu vou deixar a atividade lá para vocês. Vocês ainda têm um horário, né, da nossa aula, então dá para fazer essa atividade. Vou postar lá sobre o assunto da aula de hoje, tá bom? Um bom dia, um bom final de semana, já que a gente não vai encontrar mais até amanhã, né, até o final de semana. E a gente se encontra na terça-feira. Certinho.